Boa noite, professor, caros colegas. O tema da apresentação de hoje, desse trabalho, é a justiça multiportas e a tecnologia. Eu pretendo apresentar a vocês, primeiramente, o que é o sistema multiportas, como ele age, onde está inserido e sua importância na fluidez do judiciário. E no final, eu vou trazer a importância da tecnologia nessa área. Quando falamos do sistema de justiça multiportas, primeiro a gente tem que trazer o contexto histórico do seu surgimento. Por volta da década de 70 nos Estados Unidos, mais especificamente o professor Frank Sander criou o termo que conhecemos e debatemos hoje. Como a gente sabe, os Estados Unidos é um país envolto de liberdade, é o tema principal deles, e tem o intuito de haver pouca interferência estatal em negociações, em empresas, e então, seguindo essa lógica, é intuitivo a gente imaginar que quando existe um problema de negociação, um problema civil, as partes tentam resolver também sem a interferência do Estado, mas entre si. Já que no Brasil, chamamos o sistema de justiça multiportas também de métodos autocompositivos. Em outras palavras, são formas aceitas e até sugeridas pelo sistema jurídico como alternativa à decisão judicial para a resolução do conflito. Tomamos como exemplo dessas alternativas a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. São todos meios possíveis para resolver um conflito sem exigir a ação do Estado no problema jurídico das partes. Podemos encontrar, inclusive, no CPC, mais especificamente no artigo 3º e artigo 3º, inciso 2º, onde está descrito esse direito. Lê-se: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. E também, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Toda essa propaganda se dá, primeiramente, pela praticidade que é uma resolução consensual do conflito. Ambas partes vão abrir a mão um pouco do que querem para chegar a uma solução que talvez não vá agradar os dois, mas resolve o problema. Permite que as partes continuem a vida delas sem um atraso que são os prazos de um processo, sem as custas processuais, no caso de não haver justiça gratuita, e cria uma segurança jurídica de que o problema foi resolvido de vez. O segundo motivo mais importante de toda essa propaganda é que o sistema judiciário brasileiro já está bem atolado. As varas civis demoram para conseguir resolver um problema, por causa da quantidade absurda de processos difíceis de resolver, e porque as partes muitas vezes estão determinadas a não abrir mão de nenhum centavo, porque acreditam que vão vencer o processo no final e que estão certas. Então, além desse método ser a resolução mais rápida, desses métodos serem a solução mais rápida, e que faz mais sentido para resolver uma intriga, a existência deles ajuda também o Estado. Se aprofundando mais nos métodos que eu falei, vamos iniciar pela negociação, e depois a gente segue com os outros. A negociação nada mais é que a conversa sem mediador entre as partes antes de qualquer ação judicial. É o primeiro momento da tentativa de resolução daquele conflito. O segundo método que eu vou falar é a conciliação, que é o método mais comum que tem aqui no Brasil. Ele pode ser feito tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, e é geralmente com a ajuda de conciliador ou do magistrado, ou extrajudicialmente em uma câmara privada de conciliação e mediação. O mediador, o conciliador, tem um papel ativo. Muitas vezes ele sugere soluções para o problema e estimula e instiga as partes a não levar o problema adiante ou ao judiciário. Mediação. A mediação se difere da conciliação quando se leva em fato o fator que o mediador não está lá para resolver o problema, e sim para restabelecer o contato entre as partes. Ele pretende restabelecer o contato que antes havia e aproximar os envolvidos para que eles mesmos resolvam o problema,
Então ele não vai entrar em detalhes como sugestão para resolver o problema, ele vai querer reunir as partes que antes eram unidas, e por isso que ele é mais utilizado em casos de família e não em partes negociais de empresa e cliente. Arbitragem. Esse é o método que mais se aproxima do poder judiciário. Ambas partes elegem um terceiro neutro para solucionar o problema. Esse método é escolhido por cláusulas compromissórias ou por compromisso arbitral, e se encontra no artigo 3º, inciso 1º do CPC, onde se diz somente: é permitida a arbitragem na forma da lei. Agora que foi explicado brevemente os métodos autocompositivos, nos surge a pergunta: em Blumenau, como a gente pode ter acesso a isso tudo que foi informado? Poucas pessoas conhecem, mas em Blumenau temos a Câmara de Mediação e Arbitragem de Blumenau e Região, também conhecido como CIMAB. Essa Câmara é, segundo o próprio site deles, uma entidade privada fundada com o objetivo de administrar procedimentos de mediação, arbitragem, conciliação e negociação, bem como difundir esses métodos alternativos de solução de conflito às pessoas físicas e jurídicas de Blumenau e região. No site também é mencionado a missão deles, que é atender com excelência, seriedade, imparcialidade e ética, através da mediação, conciliação, negociação e arbitragem, promovendo a resolução dos conflitos e facilitando a composição dos interesses das partes de forma ágil e satisfatória. Em seu site, eles fornecem diversos materiais para conhecimento e atualização sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos. Eles trazem resumos explicando todos os métodos, como eu acabei de fazer aqui, e como todos podem ter acesso a eles. Além de um modelo de cláusula compromissória para colocar no seu contrato, se você achar necessário. E o contato de diversos mediadores e conciliadores para quem tiver interesse, dando todo o suporte para quem estiver interessado em resolver um problema contratual de maneira não judicial. Toda a informação que esse site nos traz sobre a CIMAB é uma das muitas formas que a tecnologia se apresenta aliada do direito. Mas nos aprofundaremos isso mais tarde, depois do exemplo que eu vou dar agora sobre conciliação em Blumenau. Por estagiar na 4ª Vara Civil de Blumenau, além de presenciar semanalmente as tentativas de conciliação do Dr. Lenoir Bendini Madalena, eu também tive acesso a alguns dados que, conforme registrado pelo próprio fórum, de fevereiro a setembro desse ano, só na 4ª Vara Civil foram realizadas 282 tentativas de conciliação, e dessas 282, 77 foram positivas. Se a gente converter isso para porcentagem, dá 27,3% das conciliações da vara são bem-sucedidas. Considerando que essa porcentagem é próxima nas outras varas também, é evidente a quantidade de processo que sai do judiciário pela conciliação, que acaba deixando o judiciário mais leve e fluido. Ademais, adentrando de novo no tema da tecnologia, todas as conciliações do Dr. Madalena são realizadas por videochamada. Diversas foram as vezes que, por alguém morar longe, alguma testemunha ou parte, ou até mesmo em outra cidade, o fato da audiência ser online permitiu e facilitou o acesso a esse direito. Isso somado ao fator mais importante, a utilidade desse sistema durante os anos de 2020 até o final do Covid-19. Graças à pandemia, medidas de segurança tiveram que ser utilizadas. O sistema online de audiência permitiu que, mesmo sem um contato pessoal e direto da parte com o advogado e da parte com o magistrado, houvesse uma forma de conciliar e resolver a intriga sem correr o risco de se contaminar. Essa e a menção anterior do site da CIMAB são exemplos perfeitos de como a tecnologia na área da justiça multiportas ajudou e continua ajudando as pessoas a chegar à informação necessária para realizar qualquer uma dos métodos, além de permitir que a união dos requeridos para a negociação dos litígios, não importando o quão longe eles estejam de Blumenau. Apenas sendo um sinal de internet, eles conseguem conectar e se resolver.
É isso, professor e colegas. Obrigado a todos. Boa noite.